Maravilhoso Deus, nós entramos em oração na Tua presença agora, abrimos o nosso terceiro jejum da mudança, e eu estou grato por mais essa oportunidade, estou grato, meu Deus, por cada um que está nesta fé, dando ao Senhor condições para o Senhor agir. É certo que o Senhor quer agir, é certo que o Senhor já está agindo, e como o Senhor falou conosco nesta segunda-feira, é certo também que venceremos. Eu creio, meu Deus, que a vitória já foi decretada, a vitória já foi liberada. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que toda e qualquer atuação do mal, do diabo, para perturbar, oprimir e roubar essa oportunidade, roubar o entendimento, roubar a palavra, em nome do Senhor Jesus, que toda força maligna seja repreendida agora. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, setas demoníacas, setas na mente, setas no coração, setas no físico, todo ataque do mundo espiritual sobre o físico dessa pessoa, todo espírito de enfermidade, do corpo, da alma, da mente, eu repreendo agora, cansaço, sono, fraqueza, moleza, frieza espiritual, em nome do Senhor Jesus, todo o mal, eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus. Passa do teu sangue, Deus, sobre esse templo, desde a calçada, ao fundo, do chão, ao telhado, cada canto desta igreja, cada um que está aqui, as mentes, os corações, vai passando do teu sangue, Senhor. Esse sangue que foi derramado na cruz, esse sangue que, quando foi derramado na cruz, nos redimiu, nos libertou, derrotou as forças do inferno. Passa desse sangue poderoso, precioso agora sobre nós, purifica nossa mente, nosso coração. Meu Deus, cerca esse lugar de anjos, acampa os teus anjos aqui, derrama a tua unção, que a tua glória seja, meu Deus, palpável, que nós possamos sair daqui cheios do teu poder, da tua unção, renovados, edificados, que não seja mais um culto, mais um jejum, meu Deus, mas que seja um marco esse dia nas nossas vidas, que seja um marco esse terceiro jejum. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Seja conosco, coloco todos nas tuas mãos, entrego tudo ao Senhor, crendo que teremos uma grande noite, e que tudo, meu Deus, seja feito aqui para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Repita assim comigo: não podemos mais deixar assuntos centrais de lado. Nós abraçamos muitas coisas e estamos deixando o essencial de lado. A cada dia vemos os cristãos que, como diz a Bíblia, né, cristão justo, o meu justo viverá pela fé. A cada dia temos visto os cristãos, os justos, não vivendo, não agindo, não lidando com as coisas, com os acontecimentos, de forma espiritual, através da fé, mas tratando tudo como natural, respondendo de forma natural. Num desses livros que a bispa recomendou, o autor ainda fala, né, que a palavra pecado, por exemplo, tem sido substituída por problema. Tratam pecado como problema. Eu não tenho um pecado, eu tenho um problema, né? Então, não é que eu sou imoral, lascivo,
adúltero e por aí vai. É que eu tenho um problema. Entendeu? E a gente vê que essa é a linha do mundo. Essa é a linha do mundo. Vão, assim, tentando incutir na cabeça das pessoas que o que muitos cometem não é um pecado, não tem nada a ver com o espiritual, né? E vamos tratar de forma natural, de forma humana a situação, né? Ele tem um problema, ele é desequilibrado e por aí vai, né? Então, se eu troco, eu tiro o pecado e coloco o problema, então eu já até me isento de qualquer responsabilidade. Consegue entender isso ou não? Então, ele tem um problema, quer dizer, ele precisa de ajuda, ele precisa que faça alguma coisa por ele, quando na verdade, muitas vezes o que ele tem, o que está acontecendo é que a pessoa está em pecado. E a solução, qual é a solução para o pecado, gente? Qual é a solução para o pecado? Diga: arrependimento. Eu posso me arrepender por você? Alguém pode se arrepender por você? Você pode se arrepender por alguém? Não. Então, arrependimento significa se autorresponsabilizar, assumir a responsabilidade. Então, a partir do momento que eu digo, né, que alguém tem um problema, ou aceito isso, ele tem um problema, então as suas ações meio que foram involuntárias, né? Aconteceram, então ele não tem controle, quando na verdade a Bíblia diz que Deus nos deu o espírito de autocontrole, né? Então, e aí nós vemos que muitos cristãos, ao invés de lidarem de forma espiritual com as coisas, vão lidando de forma natural e vão aceitando o que muitas vezes o homem natural, que não compreende as coisas do espírito, apresenta como uma verdade. Então, alguém sem o entendimento da palavra, que desconhece, né, o mundo espiritual, que não lida com a fé, ele vai te dar uma explicação, uma direção de como tratar aquilo. Ele vai dar nomes, a medicina dá nomes para muitas coisas que nós sabemos que por trás daquilo tem uma atuação maligna. E assim, eu dou uma vantagem enorme para o diabo, enorme, porque é tudo que ele quer, né? Que eu não creia na sua existência e na sua ação, entendeu? Que eu não reconheça. Então, para ele é vantajoso se passar despercebido, porque se eu não reconheço a atuação, né, de um espírito maligno em uma determinada área da minha vida, por trás de uma determinada situação, eu não vou combatê-lo, eu não vou expulsá-lo, eu não vou fazer uso da autoridade que o Senhor já me deu em nome dEle, e não vou combater aquele mal, entende? Então ele fica ali livre, né, para agir, para causar o que ele veio para causar: morte, roubo, destruição. Então, outro dia ainda a bispa, num culto, falava, né, do incômodo que ela começou a sentir, um desconforto, né, ela falou, intestinal, comia, passava mal, sentia mal, tal, e a princípio ela não se atentou que aquilo pudesse ser algo espiritual, uma seta maligna, né? E a bispa quem conhece sabe que ela é assim, a dor não para ela, tanto que no ano passado ela teve um tumor e ninguém descobriu, ninguém detectou, porque aquele problema
não a fez parar absolutamente nada, né? Muitos da família só foram tomar conhecimento quando, na semana, ela já ia fazer uma cirurgia e tal, e assim, lidou com a situação, né, de forma equilibrada, com a fé, nada, o problema em nada afetou a vida dela, a rotina dela, os trabalhos dela, nada parou. E, resumindo, o problema já foi vencido, e ela entendeu pelo Espírito que aquilo não era para ela aquela situação, era para servir de exemplo para outros, inclusive para a nora, que veio a ter uma situação também meio que semelhante, e quando ela recebeu a notícia, ela ficou abalada, e a bispa pôde dizer, né, ei, eu estou aqui, quer dizer, eu passei por isso, né? E essa é uma maturidade que a gente tem que ter. Às vezes a gente não passa por situações, a gente passa por situações e não é para a gente, não é porque o propósito não é a nossa vida, entendeu? Ele permite situações para que eu passe e amanhã seja, né, um exemplo, uma referência para outras pessoas. Isso é bíblico, está na Bíblia isso. Nós passamos por muitas coisas para poder servir de exemplo, de referência para outras pessoas. E entender isso requer uma maturidade espiritual, né? Porque muitos, quando não entendem, já se revoltam, né? Não entendem, né? Peraí, eu não estou plantando para isso, e por quê? E entra no questionamento, e muitas vezes há um propósito em cima disso, o propósito de usar você de exemplo, né? Por exemplo, o Eliseu, um homem tão ungido, mas tão ungido, que mesmo depois de morto, quando jogaram defunto na cova dele, o que aconteceu? O sujeito ressuscitou, tinha unção nos ossos. Tinha unção nos ossos. Quando o defunto relou nos ossos dele, ressuscitou. Só que a Bíblia diz que ele sofria de uma doença da qual ele morreria. Ele estava sofrendo da doença da qual ele morreria. Só que você encontra Joás visitando ele, um rei chamado Joás visitando ele, e quando ele chega no Eliseu, a expressão dele tu és como os carros e os cavalos de Israel. Quer dizer, ele via naquele homem doente, mas talvez nem soubesse que estava doente. Via naquele homem a força de um exército. Porque o Eliseu não estava prostrado, jogado, caído, né? Ele estava ativo no seu ministério. A doença não parou. E assim, por que um homem tão ungido não foi curado? A única explicação plausível para isso é que Deus quis usá-lo, né, como exemplo, como uma referência de superação, de determinação. Porque, assim, às vezes uma dor de cabeça, você já quer, né, encostar, deitar, às vezes qualquer coisa está parando. E o sujeito estava sofrendo, diz a Bíblia, mas estava ativo no seu ministério. Então, nós passamos por situações para servir, muitas vezes de exemplo, de referência para outras pessoas, né? E ali fica evidente que ele não foi curado porque faltou unção, não foi curado porque o propósito era outro. Como quando Paulo, né, pede que Deus o livre daquele espinho, e o Senhor diz, minha graça te basta. Minha graça te basta, você é mais útil para mim, né? E o meu propósito, os meus interesses, né, serão atingidos, cumpridos com você, vivendo essa situação. Então, às vezes a gente quer se livrar de algo, mas aquilo está, de alguma forma, contribuindo para o bem na minha vida, para o bem da vida de outros. Há um propósito, e eu preciso confiar em Deus. Entendeu até aqui? Amém? Agora, muitas situações acontecem
E eu preciso reconhecer, eu preciso enxergar por trás daquilo uma atuação maligna. Eu comecei falando do desconforto da bispa. Então, a dor não para, bispo. Então, eu não estava quase conseguindo comer, mas isso também não é um problema para ela, que ela não para, muito focada, né? E passou alguns dias, e aí ela percebeu que até a água estava fazendo mal. Então, ela ouviu do Espírito, reage. Aquilo era uma seta. Agora ter água vai me fazer mal? Água vai me fazer mal? Então, ela na mesma hora se levantou e começou a orar, e se ungir e repreender, e aquilo cessou. Eu lembro, após o nascimento da Manuela, que a pastora, logo após a cirurgia, não podia levantar, levantou, e aí teve uma dor de cabeça que por 3 dias não cessava, e fomos buscar informação, a tal da cefaleia, essa foi a explicação, né? Então, porque ela levantou e não podia levantar antes da hora, e se em 3 dias não passasse, então ia ter que fazer um procedimento, não sei o que e tal, e a gente foi comunicar a liderança, comunicar a bispa, e a resposta dela foi: repreenda isso. Eu já tive 4 aqui, netos, né? Então isso não é normal, repreenda isso. Até então, você vinha naquela, né? 11 horas, mas sabe quando falta uma consciência de uma atuação maligna, de uma atuação diabólica, que você não ora, você ora, mas você não ora com aquela consciência, meio que enxergando mesmo uma atuação demoníaca ali, né? E você vai nesse banho-maria, sabe, levando, né? Eu estou orando, estou ungido, mas você não fez uso do poder da autoridade. Então, a bispa disse isso, na mesma hora, aí eu fiz a oração que eu não tinha feito, entendeu? Eu fiz a oração que eu não tinha feito, e determinei, e falei, eu não aceito isso, porque só parava deitada. A dor, não sei se alguém já passou por isso, a dor só parava se ficar deitada. Levantava, era aquela cabeça latejando, não conseguia fazer nada. Só tinha que ficar deitada. E já tinha passado o 3º dia, então, quer dizer, tinha que, pela medicina, pelo homem, teria que fazer um procedimento ali e tal. Mas, naquele dia, eu recebi essa direção, eu me levantei, juntamente com ela, eu orei, eu expulsei, eu disse, amanhã, isso não vai existir mais, você vai deitar agora, era de noite, você vai deitar agora, isso não vai existir mais a partir de amanhã. Cessou, não teve mais. Então, faltava uma resposta, diga, espiritual, de fé, diga, faltava uma consciência do poder, do nome de Jesus, uma consciência de que aquele problema não era natural, era espiritual, e um uso agressivo, ousado, convicto, do nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, mas tem poder na vida de quem conhece o dono desse nome, e o poder que há nesse nome, entende? Que eu vou mostrar para você, alguns homens que usaram o nome de Jesus, mas sem conhecer o dono, né? E também sem ter nenhuma noção do quão poderoso esse nome é, como nós acabamos de cantar. Então, quando eu digo em nome de Jesus, eu preciso ter uma consciência viva do que esse nome representa, do poder que há nesse nome. Esse nome tem poder no céu, na terra e debaixo dela. Como nós acabamos de cantar, todo joelho se dobrará. Muitos não se curvam hoje, mas um dia todos irão se curvar diante desse nome. Esse nome estremece o inferno, esse nome tem poder. Mas se eu não creio assim, se eu não tenho essa consciência, eu até uso, mas aí não, né? Não surge efeito, porque tudo que pedirdes em meu nome, diga,
O quê? Crendo. Tudo que pedides em meu nome, crendo, recebereis. Às vezes eu peço em nome de Jesus, mas eu não creio, muitas vezes na vitória, eu não creio que o problema seja espiritual, então eu faço aquela oração para dizer que eu fiz, eu unjo para dizer que eu ungi, entendeu? Mas a minha fé está muito mais na medicina, no método, no remédio, no tratamento, está muito mais no homem, eu estou lidando muito mais de forma natural do que de forma espiritual. Quem está entendendo a mensagem, pessoal? Então, o que eu li para você aqui agora? Não remova os limites antigos que fizeram teus pais, e na NVT não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não deixarmos de lado, por acharmos obsoletos os marcos antigos que nossos pais colocaram. Nossos pais espirituais. Sim, os princípios, os valores que você recebeu dos seus pais, funcionam para hoje. Não é porque estamos no século 21 e com o avanço da tecnologia, tudo moderno, que o que funcionou no passado não funciona hoje. Funciona. Funciona. Princípios, valores que você recebeu, que são bons, mantenha. Mantenha. Entendeu? As coisas boas que você recebeu dos seus pais biológicos, mas aqui a revelação é mais profunda. E está dizendo que há bases, marcadores de limites que não podem ser retirados. Não podemos deixar princípios, valores, ações poderosas que os pais da igreja colocaram. Então, vamos lá, a porta continua estreita, vamos juntos, pessoal, a porta continua estreita, diga pecado, continua sendo pecado, querem tirar pecado, não, eu não tenho, eu tenho um problema, é diferente, eu tenho um problema, entendeu? Eu tenho um problema, então assim, eu preciso de ajuda, mas quem pode se arrepender por você? Se o teu problema é pecado, quem vai se arrepender por você? Entendeu? Não, eu tenho uma compulsão, né, por sexo, por pornografia, isso e aquilo. Eu tenho um problema, né, eu tenho tendência para o roubo, eu tenho tendência para a mentira, né, é um problema que eu tenho. Então, mentira é problema, imoralidade é problema, daqui a pouco pedofilia é problema. É problema, gente, você precisa de ajuda, não é mais crime, é problema. Está entendendo a visão que esse mundo vai seguindo? Não é crime, não é pecado, não é crime, é problema. É problema. Não, precisa de ajuda. Precisam fazer algo por mim. Não, você precisa reconhecer que está em pecado. Se arrepender. A solução para o pecado é arrependimento. Não existe outro. Então, porta é estreita, não mudou. Pecado é pecado. O diabo continua existindo. O diabo continua existindo. Só que para ele é uma vantagem enorme as pessoas não reconhecerem a sua existência, não crerem na sua existência. Pouco falar sobre ele. É uma vantagem. Né? Porque aí a medicina vai dar uma explicação, as pessoas, né, psiquiatra, psicólogo vai dar uma explicação para aquilo, e eu vou lidar de forma humana, natural. E aí nós temos exemplos na Bíblia, né, de pessoas que trataram com os melhores médicos. O rei Asa só buscou a ajuda dos médicos e morreu. A mulher do fluxo de sangue passou 12 anos, gastou tudo que tinha com os médicos, só piorou. Só piorou. A mulher que Jesus encontrou na sinagoga, que de modo, a Bíblia diz assim, de modo nenhum conseguia se endireitar. Isso quer dizer que de modo nenhum ela tentou de vários modos. Concorda comigo? Então não está lá explícito, mas quando diz de modo nenhum,
supõe-se que ela tentou de várias maneiras. Então, sabe aquela coisa? Como tem gente que às vezes chega na igreja dizendo, olha, o que me mandaram fazer eu já fiz. Então, ele já foi lá e cá, ele já foi na igreja X, Y, Z, ele já comprou a rosa, ele já comprou não sei o quê, ele já foi no centro, já foi em tudo. Onde me mandaram e eu fui, o que mandaram fazer eu fiz, mas o que funciona, a pessoa talvez não fez. Aliás, ela não fez. Porque usar a fé em nome de Jesus funciona. O nome de Jesus tem poder. E quando eu creio nele, milagres, sinais, maravilhas acontecem. Então precisamos resgatar isso, gente. Resgatar isso. Parar de ser crentes espirituais nas expressões, entendeu? E sermos espirituais nas atitudes, na maneira de lidar com os problemas, entendeu? Ao lidar com situações especialmente crônicas, sabe aquele problema que você já foi lá e cá e fez de tudo, não resolve? Começa a lidar de forma espiritual. Tem outro caso lá, que é aquele endemoniado de Gadareno. Tentaram controlar o sujeito de todo jeito, não conseguiram. Não conseguiram. Tentaram prender ele, tentaram. O que podiam fazer de forma humana, fizeram, não resolveu. Até que ele foi deixado de lado, né? Para toda aquela sociedade, era um sujeito sem esperança. Isso aí é um caso perdido, não tem esperança. Mas quando Jesus chegou, resolveu ou não resolveu? Então Jesus resolve. O que o homem não resolve, o que a medicina não resolve, o que o homem diz que não tem jeito, Jesus resolve. O nome de Jesus, que foi dado a mim, foi dado a você, sendo usado com poder, com autoridade, resolve. A questão é, eu creio nisso? Aonde está a minha fé? Eu creio no quê? É o que eu estou dizendo. Tem cristãos que creem mais nos noticiários, mais na medicina, que faça o levantamento, vá pesquisar, você vai ver que se não a maior causa de mortes, se não a primeira maior causa, talvez a segunda, é erro médico. Erro médico, quer dizer, eu vou confiar minha vida no homem? Não tem como. Então não posso? Pode até, mas até para um medicamento funcionar, um tratamento funcionar, você tem que colocar Deus. Sua fé tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. Hoje nós não vemos tantas pessoas manifestando demônios, por quê? Porque a possessão tomou conta, tomou a razão. Né? O que é possessão está sendo tratado de forma humana, racional, né? E dá-lhe medicamento, interna. Vamos tratar de forma natural, com os recursos naturais. Então, é onde tem muitos endemoniados sendo arruinados sem se dar conta, sem perceber. Sem perceber. Cegos não reagem às ações do mal, porque não acreditam ser o diabo por trás da situação. E as pessoas nem fazem guerra espiritual, porque está tratando o sobrenatural de forma natural. Então, infelizmente, muitos estão sutilmente aceitando as coisas como fatalidade, né? Aconteceu porque tinha que acontecer, foi uma fatalidade, né? Ou então, eu conheço fulano também, que passou por isso, está enfrentando isso, inclusive eu conheço o irmão, a irmã, né? Inclusive tem um pastor também que está enfrentando isso, entendeu? Mas espera aí, eu não posso ficar, né,
dependendo do resultado de um, para ver o que eu vou fazer, para decidir no que eu vou crer. Eu não sei que espírito aquela pessoa, aquele cristão, aquele irmão na fé, né, aquele pastor, aquela liderança, está praticando. Eu não sei. Então ele vai ser agora a referência. Tem gente que é triste, né? Nós falamos isso na segunda-feira. Tinha 2 dizendo, subamos e tomemos posse. E 10 dizendo, não dá, não tem jeito. Tinham 2 opções. Uma voz dizia, tem jeito. A outra voz dizia, não tem jeito. Que voz a multidão ouviu? Não tem jeito. Tem gente que ele é uma esponja e ele só absorve o negativo, o incrédulo, o natural. O que é natural, ele acredita. O que vem de homens, ele bota fé. Entendeu? Mas está todo mundo dizendo, todo mundo, a maioria está falando que não tem jeito. Então, quer dizer, 10 cabeças pensam melhor, né? Do que 2. No caso, não. No caso, não. Entende? Então, cuidado. Para você não absorver o que é negativo, não ir pela maioria, né? Está todo mundo passando, mas espera aí, eu não aceito isso. Eu vou crer na palavra. Não, mas estão dizendo o que a Bíblia diz, o que a palavra diz. Né? Está todo mundo em crise, mas o que a Bíblia nos mostra? Que a crise só beneficiou o justo. Então eu preciso crer que na minha vida vai ser diferente. Porque se eu creio que é normal, né, estamos em crise, então é normal quebrar, se endividar, perder, é a minha fé, esse vai ser o meu resultado. É assim que eu creio? Assim será. Assim será. Se a minha referência é o irmão fulano de tal, ou é aquela liderança, né, que lidou e não superou e não venceu e tal, essa é a minha referência, é nisso que eu creio, esse vai ser o meu resultado. Qual é a sua fé? Como você crê? Nossa luta é espiritual, não é contra a carne nem sangue. Efésios 6,10 diz assim, uma palavra final, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Diga, estratégias do diabo. O diabo é um estrategista. Ele tem N maneiras de atuar, e eu preciso estar atento, porque às vezes, né, por trás de um desconforto, como foi no caso da bispa, tinha uma atuação maligna, né? E assim, quando o diabo ganha território, ele não fica só ali, ele entra, ele vai, né, se espalhando ali, ele vai conquistando outros territórios. Então, eu preciso reconhecer e discernir a atuação do mal. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra poderes, grandes poderes neste mundo de trevas, e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então eu preciso, ainda que eu não enxergue esse mundo espiritual, ainda que não esteja visível aos meus olhos naturais, eu preciso entender que há governantes e autoridades neste mundo invisível, grandes poderes nesse mundo de trevas, espíritos malignos aí nas regiões celestiais. Eu preciso entender isso, porque às vezes eu estou lutando contra um colega de trabalho, um funcionário, lutando contra um familiar, né, guerreando contra alguém, contra uma pessoa, enxergando ela como meu inimigo, minha inimiga, quando o inimigo está por trás, não é aquela pessoa.
E o diabo, assim, sapateia na cabeça dessas pessoas, que às vezes está lá tratando o cônjuge como inimigo. Está com ódio, está magoado, está ofendido. Hoje mesmo, falava com uma pessoa: escuta, você vai me falar do problema até quando? Você vai me falar do mesmo problema até quando? A pessoa já chega, né? Porque o senhor sabe que eu tenho uma dificuldade para perdoar e tal. Então, eu falei: sabe como é que você resolve isso? Chega em casa hoje e peça perdão para o teu marido. Chega em casa hoje, conversa com ele e finaliza isso. Porque do tempo que eu te conheço, você me traz o mesmo problema, a mesma situação. Até quando você vai levar? Aí eu falei para ela, né, você tomou uma decisão importante. Rompeu com medo, que o corona impediu de estar na igreja por um tempo. Mas aí você diz: não, agora o propósito da mudança eu vou fazer. Muito bem, parabéns por essa decisão. É isso aí, você tem que romper. Não, eu já fiquei o ano todo, mas agora eu vou fazer o propósito. Eu disse para o meu marido que eu não vou mais, né, ficar em casa, que eu vou buscar Deus. Muito bem, agora coloque em prática a palavra, para esse sacrifício não ser um sacrifício de tolo. Você tomou uma decisão importante, mas essa não é a única decisão que você precisa tomar. Há quanto tempo Deus vem cobrando de você, que você quebra essa barreira? E aí você, fechada, magoada com o seu marido, só vê defeito, né? E favorece essas atitudes que ele tem tido e que te desagrada. Você não tem uma boa convivência, não tem um bom diálogo. Ele vai conversar com outro. Entendeu? Justifica? É justificável? Claro que não. Mas vem coisa ímpia, o cara não teme a Deus. A pessoa não teme a Deus. Não, mas eu tenho valores. Talvez ele não recebeu os meus valores. Vamos cobrar a vida de quem está vivo, né? Vamos cobrar a vida de quem está vivo, né? Você está buscando a Deus? Você está esperando ele mudar para você mudar? Esperando ele se posicionar para você tomar decisão? Então, quantas pessoas estão dentro da igreja e estão lá, guerreando contra o homem, guerreando contra alguém, esperando que alguém mude para ela se posicionar em Deus? Está entendendo? Estou dizendo ou não, pessoal? Quantas pessoas estão cegas e briga com um e com o outro, não entende que tem uma atuação maligna ali por trás, que quer exatamente isso. Ela ofendida, ela magoada, ela entristecida, ela revoltada com alguém, como se aquele alguém fosse o problema dela. Vamos lembrar que o Saul estragou com a vida dele, porque ele fez do homem, que inclusive era seu aliado, o seu inimigo. Ao invés, olha só, o Saul, contra quem ele devia estar guerreando? Contra os filisteus. Mas contra quem ele passou a guerrear? Contra Davi. Ele não estava guerreando as guerras certas. Tem muitos cristãos que não estão guerreando as guerras certas. Devia estar lutando contra o mal, contra o diabo, e está lutando, às vezes, contra quem está aliado a ele, quem está no mesmo barco, aceita divisão na família, vive em contenda com a família. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Ou, na outra tradução da NVI, no dia mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então, isso aqui é doutrina, mas também podemos chamar de marcos, que foram estabelecidos, né? Um marco antigo. Esse entendimento aqui da guerra espiritual
é um marco antigo que tem sido retirado pelas novas gerações. E vamos modernizar e vamos tirar esse negócio de diabo, de possessão, tem uma explicação para esse comportamento, tem uma explicação lógica, e aí a pessoa pende, né, para a medicina, para a psicologia, né, e muitas vezes a psicologia vai tratar o que é pecado, resultado de pecado, que só se resolve com arrependimento, como um problema. Então, em todas as áreas, né, inclusive aonde tem um homem, uma mulher de visão de Deus, né, aquela sua especialidade, aquele seu conhecimento adquirido de forma humana, pode ser muito útil, mas quando a pessoa só tem um conhecimento humano, não entende as coisas do Espírito, eu não posso aceitar a palavra dessa pessoa como a palavra final. Deu para entender ou não? Você pode procurar um médico, psicólogo, psiquiatra, mas quando essa pessoa só entende daquilo que ela estudou, ela só fala com base no conhecimento humano adquirido, ela não tem entendimento do mundo espiritual, eu não posso tomar aquilo como a palavra final, a verdade absoluta. Amém, pessoal? Porque a única verdade absoluta é essa aqui, ó. É a palavra de Deus. Essa é a verdade absoluta. Essa aqui é incontestável. Qualquer autoridade humana aí pode ser contestada, mas a autoridade da palavra de Deus é incontestável. Incontestável. Então, a armadura de Deus, que é montada com o cinto da verdade, quer dizer o quê? Que nada prevalece com mentira. Nada vai prevalecer com mentira. Couraça da justiça, diga assim comigo, injustiça, não combina com crente. Calçados da paz das boas novas, diga, o nosso caminhar tem que ser dentro da paz, baseado nos exemplos de Jesus, diga, seguimos os seus passos, levantando o escudo da fé, diga, em toda e qualquer situação, é preciso a fé. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, os dardos malignos estão sendo lançados aí, ó, o tempo todo. E como é que nós nos defendemos, gente? Com filosofia, argumentos convincentes? É assim que nós nos defendemos? Não, com a fé. Crendo na palavra. Nós só nos protegemos levantando o escudo da fé. Crendo em Deus, no seu caráter, na sua palavra. Duvide de tudo, jamais o Senhor. Jamais da palavra. Diga comigo assim, o capacete da salvação. Diga, é vital. Por quê? Porque quando encontramos nossa identidade em Cristo, quer dizer, quando nós sabemos que nós somos em Cristo, quando sabemos aqui dentro, né, o que foi conquistado na cruz por Jesus, o que Jesus fez na cruz, o que Ele conquistou, quando nós sabemos aqui dentro disso, nós não seremos enganados, levados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, ninguém vai fazer a nossa cabeça. Quando realmente sabemos, há uma convicção, né? Eu sei quem eu sou em Cristo, o que Jesus representa na minha vida, o que Ele conquistou na cruz por mim, para mim, eu não vou me curvar a situações, eu não vou aceitar derrotas, porque eu sei que Jesus já venceu e nele eu sou mais que vencedor. Então vai haver uma reação.
Então, quando a gente vê pessoas se prostrando, se conformando, dizendo amém para tudo, essa pessoa não sabe quem é em Cristo. Falta o capacete da salvação, falta essa consciência de quem Deus é, de quem ela é em Deus, do poder que ela tem através do sacrifício de Jesus na cruz, que se ela tivesse, haveria uma resposta firme, ousada, segura. E aí fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada. Foi usando esta espada, a palavra, que Jesus venceu o diabo no deserto, na tentação. Então eu preciso usar a palavra. Eu preciso saber manusear a palavra. Eu preciso conhecer a palavra. Saber o que está escrito. Né? Por que Jesus conseguiu vencer o diabo? Porque ele usou a palavra. Por que ele usou? Porque ele sabia, ele conhecia. Ele sabia que também estava escrito, o que estava escrito. Né? Quantas pessoas que às vezes o básico não sabe? O básico. Né? Alguns versículos assim que devia estar na ponta da língua. Inclusive para ela orar a palavra. Nós temos que orar a palavra, declarar a palavra. Não foi isso que Josué recebeu de instrução? Medita de noite, não deixa de, diga, falar. Quer dizer, declarar, orar a palavra. Eu preciso declarar o que está escrito, orar o que está escrito. Senhor, está escrito, Senhor, está escrito, Senhor, está escrito, Senhor, está escrito. Eu não sei o que está escrito, mas eu sei que está escrito. Entendeu? Tem sentido? Senhor, está escrito na tua palavra, Senhor. Eu não sei, mas está escrito. O que você vai apresentar para Deus? Você tem que saber o que está escrito. Entendeu? E saber que sabe. Ou seja, tem que existir, tem que estar vivo dentro de você. Porque às vezes a pessoa sabe, mas o saber é uma informação apenas, aquilo não está dentro dela. E se não está dentro, o problema chega, sai o quê? Sai o que está lá dentro. Talvez é a notícia, é o estudo que a pessoa fez sobre o problema, sobre a crise, sobre o vírus, é o que sai dela. Entendeu? Está mais dentro dela, o corona está mais dentro dela, as informações, né, ditas aí pela mídia, do que a palavra. Então ela até ouviu, ela até sabe, né, de repente citar um versículo, mas não está dentro dela, então não vai sair dela. Ela não está cheia da palavra, você tem que estar cheio da palavra. Cheio da palavra. Para que a palavra possa sair na pressão, na tentação, na dificuldade, na crise. Quando o diagnóstico chega, já sai a palavra, isso é para a glória de Deus. Lembra? O que saiu de Jesus quando a notícia a respeito do Lázaro chegou até ele? Ai, meu Deus, justo Lázaro, que eu amo tanto. Oh, meu Pai, por que o Senhor permitiu isso? Foi isso que saiu de Jesus? O que saiu de Jesus? Não é para a morte, é para quê? O que declarou ali? Para a glória de Deus. Mas assim, foi a primeira coisa que saiu. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. A primeira coisa que saiu. Por que saiu? Isso, porque estava dentro dele. Aquilo era real dentro dele. Amém, gente? Então, é saber que sabe, a palavra tem que estar dentro. Ouvir a palavra repetidas vezes é fundamental. Por quê? Tudo que você hoje, faz hoje, os seus hábitos é resultado de repetição. A maneira como pensa, fala, age, né? Eu sou assim. Não, você se tornou assim, você tanto pensou, tanto falou, tanto agiu, tanto reagiu dessa maneira que você se tornou isso. Mas agora experimenta estabelecer uma nova disciplina, um novo modo de pensar, um novo padrão. Exercita isso, vai exercitando esse padrão, né? Começa todo dia, o teu dia, da forma certa, lendo a palavra, ouvindo um programa, né? Nutrindo a sua mente, alimentando o teu... Começa todo dia, fazer declarações. Estabeleça isso. Daqui a pouco você se torna isso. Isso é como se fosse automático, natural já para você.
falar a palavra, declarar a palavra, chamar as coisas que não são como se já fossem, ser grato, vai estabelecendo o padrão do céu, o padrão de Jesus. Quem está entendendo, gente? Exercita. O que você é hoje é fruto de repetição. Então começa a repetir um novo padrão, até isso se estabelecer, se firmar. A palavra é inspirada pelo Espírito Santo e funciona como uma espada, é uma arma de guerra. Usa a palavra, lance mão da palavra, do que está escrito. Vamos lembrar do Josafá novamente? Quando ele recebeu aquela notícia, o que ele fez? Apregou um jejum em todo Judá, em todo Israel, botou o povo para orar, para jejuar, foi para o templo e apresentou a palavra. Ele orou a palavra, ele apresentou a palavra, ele lançou mão da palavra. Ele disse: Senhor, o Senhor disse que se alguma desgraça, peste, fome, alguma situação nos sobreviesse, nós poderíamos nos apresentar aqui nesse templo, clamar ao Senhor na nossa angústia, e o Senhor nos ouviria, e nos salvaria, Senhor, e aqui estamos nós. Ele fez o que a palavra, orientava, ele lançou mão da palavra, ele apresentou ao próprio Deus, o que o próprio Deus havia dito, e Deus espera que façamos o mesmo. Amém? Vamos aqui para Atos 4:30. Olha só: estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Colossenses 3,17: tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome de Jesus. Mateus 18:20: pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Você tem dúvida de que Deus está aqui? Nós nos reunimos aqui em nome dele, para buscá-lo. Ele está aqui. E onde ele está, o sobrenatural acontece. Curas, libertações, milagres acontecem. Está entendendo? Ele está aqui. Ele está aqui. Como estava naquela casa cheia de religiosos. E a Bíblia diz que ele estava, e o seu poder estava com ele para curar. Só que, só o paralítico que manifestou a fé foi curado. Então o Senhor está, tem poder para curar, mas e eu? Creio nisso? Estou agindo a minha fé? Eu acredito que Ele pode me curar? Tinha uma multidão tocando Jesus, mas só uma extraiu o poder e a virtude. Só uma. Porque aquela uma tinha consciência. O centurião romano foi alguém que surpreendeu Jesus com a sua fé. Porque ali ele demonstrou ter uma profundidade acerca da autoridade de Jesus. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Quando Jesus disse que é com ele, disse: não, eu sou um homem de autoridade. Se eu digo a um vai, ele vai. Se eu digo a outro vem, ele vem. Então, eu não preciso recebê-lo debaixo do meu teto, eu nem sou digno disso. Uma palavra tua, uma ordem tua, vai fazer o meu servo ser curado. Jesus ficou admirado, dizendo: nem Israel vi tanta fé. Ele reconheceu a autoridade de Jesus sobre aquela doença que o servo estava acometido. Então, quando eu reconheço a autoridade de Jesus sobre o mal, sobre a doença, sobre a enfermidade, e eu uso esse nome, a enfermidade cai por terra,
a maldição cai por terra. João 14:13, vocês podem pedir qualquer coisa, diga qualquer coisa, em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Olha que escritura, peçam qualquer coisa em meu nome. Peça e pedir, no grego quer dizer exigir, determinar, determine em meu nome. O que você determina, qualquer coisa que você determinar em meu nome, eu vou fazer, vai acontecer. Atos 3:6, Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Aí no 16 diz, pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem, foi curado. Então observe que o Pedro tinha fé no nome de Jesus, e declarou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. O paralítico, por sua vez, creu no nome, pela fé no nome de Jesus, ele creu no poder desse nome, ele veio a ser curado. Esse homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Então ele não trouxe glória para si, não sou eu, é o nome de Jesus tem poder. E quando eu creio nesse nome, eu uso a fé nesse nome, eu dou ordens nesse nome, eu profetizo nesse nome, o impossível acontece, o sobrenatural acontece. Atos 16:18, isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem, eu ordeno em nome de Jesus Cristo, que saia dela, e no mesmo instante, digo, o espírito a deixou. No caso era um espírito de adivinhação, que estava ali, sem propósito algum, né, revelando o óbvio, né, que Paulo era um homem de Deus, grande coisa, parabéns, entendeu? Não sei, aí o Paulo não discerniu de primeiro, mas, né, aquilo vinha acontecendo, todos os dias que ele passava, aquela mulher, né, saía dizendo, esse homem é um homem de Deus, não sei o quê, e ali o Espírito deu a ele o discernimento. Que propósito há nisso? Que propósito há nisso? A quem ela está edificando? Né? Qual a intenção aqui, né, dessa situação, dessa pessoa? Que espírito está regendo ela? E ela discerniu, não tem propósito, ninguém vai ser edificado, né? E se o diabo está tentando inflar meu ego, né, com esse reconhecimento de homem, eu não busco a aprovação de homens, não quero ninguém me aplaudir, eu quero cumprir meu propósito. Então ele entendeu que ali havia um espírito imundo, repreendeu e o espírito deixou. Amém, gente? Efésios 5:20, por tudo tem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então usar o nome de Jesus, os nossos pais, eu me refiro, né, aos nossos pais espirituais, usaram por crerem na palavra, usaram esse nome. Você vê aqui, Paulo, Pedro, em nome de Jesus, né? Mas assim, com consciência, conscientes do poder desse nome, crendo nesse nome, usaram esse nome, e realizaram sinais, prodígios, maravilhas. E sabe o que a Bíblia diz? Olha só em Marcos 16:15, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos, quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais, diga, acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algum veneno, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Diga, já nos foi dado
poder e autoridade. Sim, nós recebemos, todos nós que cremos. Os sinais acompanharão os que creem. Então, se eu creio, esses sinais precisam me acompanhar. Preciso me acompanhar, eu preciso usar esse nome e mandar o mal sair. Usar esse nome e ordenar a cura. Usar esse nome e desfazer toda a obra do mal, do inimigo. Nós temos poder para desfazer todas as obras do diabo. Aonde você detectar uma obra, uma ação do diabo, se levante com autoridade, desfaça, repreenda, cancela, anula. Tem um problema crônico na sua vida, se levante contra isso. Em oração, em jejum, use com fé, com autoridade, em nome de Jesus, e manda esse mal cessar. Gente, antes da graça, o Josué teve a fé, a coragem, a ousadia, para olhar para o sol e dizer, para, sol, para, lua, detente. Ele deu uma ordem, para, o sol parar, a lua parar, o tempo parar. E Deus atendeu a oração daquele homem. Ele não disse, sol, para, em nome de Jesus, pare. Não, ele deu uma ordem, ele creu, sem usar o nome de Jesus. Agora nós temos o nome de Jesus. Nós temos o nome de Jesus. O que falta? Crer nesse nome. Ter uma consciência profunda do que representa esse nome. Do quão poderoso é, do quão maravilhoso é esse nome. Lucas 10, 19. Eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Então, levante-se com poder agora. E decrete o fim de todas as situações que vêm, te acompanhando. E que agora, se não via, através da mensagem, consegue agora enxergar, não é normal, tem o mal. É o diabo que não deixa eu prosperar, sair disso, sair dessas dívidas, sair dessa vergonha. É uma atuação maligna. Quando não é uma coisa é outra, eu vivo doente, vivo gastando na farmácia, vivo gastando com medicamento. Tem um mal por trás disso. Se levante com autoridade, decrete o fim disso. Quando não, um problema é outro. E é hora de você se levantar e ordenar que isso cesse, que essa maldição cesse, que essa atuação maligna seja onde for, cesse. Você precisa se levantar e tomar posse do que é seu, usar a autoridade que lhe foi dada, dar um basta nas ações do mal, reagindo com fé e autoridade em todas as áreas. Quando algo não vai bem, algo se torna crônico, você precisa se levantar com autoridade e decretar um fim nisso. Em Atos 19, 13 diz, alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos, tentavam usar o nome de Jesus dizendo, ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas, vários deles que haviam praticado feitiçaria, trouxeram seus livros de encantamentos, e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata, eram livros caríssimos, tidos por seus donos, por seus proprietários, em autoestima, porque continha ali
receitas, né, valiosíssimas, feitiços que funcionavam, mas tudo isso, né, se tornou lixo quando o nome de Jesus brilhou ali. Amém, pessoal? Comparado à suprema, à grandeza, né, de Cristo, do nome de Jesus, aquilo foi queimado. Assim a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Então, nós precisamos entender por que os filhos de Seva não conseguiram expulsar os demônios. Se usaram o nome de Jesus. Porque não basta usar o nome de Jesus, né? É preciso ter consciência do que esse nome significa. E jamais teremos consciência do que esse nome significa, do poder que é nesse nome, se nós não conhecermos o dono desse nome. Se não conhecermos o dono do nome, que é Jesus. Se a pessoa não souber o que significa Jesus, como vai crer no seu nome? Eu preciso conhecer Jesus, me relacionar com Ele. Conhecer não de ouvir falar, conhecer de se relacionar com Ele. Porque eu conheço muitos aqui, muitos me conhecem, mas com muitos poucos eu me relaciono, né? Alguns eu tenho um pouco mais de relacionamento, conheço mais intimamente, outros eu quase que não conheço. Conheço de ver, conheço de vista, conheço de cumprimentar. Eu não posso dizer que eu te conheço. Eu não tenho intimidade com você, nem você tem comigo. Está entendendo isso ou não? Então, conheço. O que ele gosta? Né? Qual a cor preferida dele? Né? Como ele pensa? É diferente, né? O que ele gosta de comer? Qual a cor preferida? Quais são os hobbies dele? O que ele gosta de fazer? Eu não sei a teu respeito. Então, nós precisamos desse conhecimento profundo, íntimo, que vai trazer para mim uma consciência do poder dele, da grandeza dele. É preciso ter consciência de Jesus, do que ele venceu na cruz, né? E então, a fé em tudo que já foi conquistado faz o nome de Jesus funcionar poderosamente. Em Filipenses 2:9 diz assim: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Um nome que está acima de todo nome. Um nome que estremece os três mundos. Um nome a quem todos terão que se curvar. Esse nome tem poder. Esse nome é poderoso. E Deus quer que nesse terceiro jejum você se levante com poder, com autoridade que recebeu. Use esse nome. Determina, você está no propósito da mudança, apresentando situações que você não quer levar. Não aceita levar. E não tem que levar. Levante-se com autoridade hoje e determina que isso vai ter fim, que isso vai cessar. Que esse mal, que esse problema, seja financeiro, familiar, sentimental, conjugal, isso não vai te acompanhar. Seja o que for, determina. Tome posse do que é seu. Em nome de Jesus. Né? Os filhos de Seva usaram o nome sem crer. No dono do nome, aí não funciona. Usaram o nome. Porque viram os discípulos usaram, mas não criam no nome, no dono do nome. Não conheciam. E aí não funcionou. Mas, como Paulo funcionava. Paulo, inclusive, eles respeitavam. Por quê? Porque ele conhecia Cristo e se relacionava com Cristo. Era um imitador de Cristo. Não usava por usar, não falava por falar.
tinha profundidade, tinha conhecimento profundo daquilo. O nome de Jesus é poderoso. E a partir daquele episódio, você vê que todos foram tomados de um temor muito grande, porque ali viram, né? O próprio endemoniado disse: Paulo eu sei quem é, e Jesus também eu conheço. Jesus eu conheço, Paulo também conheço. Vocês eu não sei quem são. E aquilo só enalteceu o nome de Jesus. Muitos creram, se arrependeram, abandonaram suas feitiçaria, queimaram seus livros, né, com doutrinas de demônios, livros que eram caros. A fé ali se espalhou. Vidas foram salvas. Então, quando você usa o nome de Jesus, o inferno perde força, perde poder, milagres acontecem, e o nome do Senhor é exaltado, vidas são impactadas, né? Você curado, você liberto, você rompendo, vencendo situações, fará com que o nome do Senhor seja exaltado, e pessoas que estão à sua volta vejam, reconheçam a grandeza dele na sua vida. Amém, gente? Deus espera que o justo ande em poder. Você é justo, crê em Jesus, então você tem que andar em poder. Sinais e maravilhas têm que acompanhar você. Amém? Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito. Vamos agora nos levantar com força e fazer o que sempre funcionou. Sempre funcionou. Oração, jejum, unção, declaração, profetizar, expulsar demônios. Tudo isso em nome de Jesus. Sempre funcionou, teve resultado. Eu mostrei aqui, Paulo, Pedro, né, usando o nome de Jesus e tendo resultado. Isso não mudou. Isso não mudou. Se levante agora, se assuma aí como uma autoridade e comece a dar ordens em nome de Jesus, para que aquilo que você não aceita mais a sua vida cesse. O que você não aceita? Não aceita levar para 2021, ordena agora, dê um basta nisso agora. Problemas que vêm te acompanhando ano após ano, você entra ano, você sai ano, e o problema está aí. Diga: eu não aceito mais isso, em nome de Jesus eu quero um fim nisso. Eu determino um fim nisso, em nome de Jesus eu determino um fim nisso. Talvez você, como eu, né, que lidei lá com a dor de cabeça da minha esposa, de forma natural, né, eu orava sem aquela consciência de uma atuação maligna, de um mal por trás daquilo. Talvez você venha orando, pedindo: Senhor, eu não aceito mais isso, Senhor, me liberta disso, Senhor, estou cansado disso, mas você não se levantou com autoridade, não enxergou que tem um mal aí, que já foi vencido por Jesus, o qual você não tem que temer, não tem que se curvar, ao contrário, você tem que se levantar aí agora e dizer: eu não aceito mais isso já foi vencido, esse mal já foi derrotado, eu ordeno que essa dor, que essa enfermidade, do jeito que essa enfermidade surgiu, que saia, que desapareça, em nome de Jesus. Essa má ação financeira, eu não aceito mais, meus negócios travados, minha empresa travada, minha vida financeira amarrada, não aceito mais isso. Eu ordeno que esse espírito de miséria, de escassez, de endividamento, de vergonha, saia da minha vida agora. Esse espírito de contenda, de divisão na minha casa, na minha família, de briga, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos, gente, eu quero ver você usando o poder, a autoridade que foi dada a você. Ordena agora, que essa força maligna, que atua no teu financeiro, que atua no teu emocional, talvez você não se deu conta ainda, mas tem uma atuação maligna, por trás dessa sensibilidade, desse emocional frágil, sensível.
É hora de você dizer: chega, eu não aceito mais ser afetado pelas mesmas coisas. De tempo em tempo, eu estou vivendo a mesma coisa, por conta dos mesmos sentimentos. Eu estou cometendo os mesmos erros, por conta dos mesmos sentimentos. Está na hora de você detectar as suas inclinações, e entender que é um demônio, talvez há um espírito hereditário aí. Um espírito hereditário que te puxa para a mesma direção que seus pais, seus avós já caminharam. Talvez você tenha histórico na tua família de traição, tem histórico na tua família de adultério, tem histórico na tua família de prostituição, tem histórico na tua família de doenças emocionais, doenças mentais, loucura, suicídio. É hora de você dizer: não, na minha vida, esse espírito não vai reinar. Talvez todos da sua família foram infiéis, traíram, enganaram, roubaram, mentiram, e você tem que se levantar e dizer: eu não aceito isso. Esse espírito de derrota, de vergonha, de vícios não vai atuar na minha vida. Eu não aceito isso. Isso vai ter um basta hoje. Isso vai ter um basta agora. Eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça nesse momento. E você vai orar comigo bem forte. Nós vamos fazer juntos uma oração de libertação. Você vai repetir comigo. Mas eu não sei o que você vive. Eu não sei o que acontece com você. Eu não sei quais espíritos já atuaram na tua família. Talvez você nunca se atentou para isso. Nunca refletiu a respeito. Mas talvez pensando agora, você já consegue detectar que de repente seus pais não foram felizes na área sentimental, conjugal, que houve infidelidade, que houve traição, que houve mentira, que conquistaram e perderam, viviam uma vida instável, conquista, perde. Talvez você tenha vivido esta vida, até conquista, mas perde, nada estabelece, sempre com privações, uma vida amarrada, pede emprestado, depende dos outros, e talvez muito disso já vem de anos, já acompanha a família. A mentira, a falsidade, a hipocrisia, o orgulho, o egoísmo, o materialismo, não sei. A dureza de coração. Talvez você herdou coisas, talvez espíritos que vêm lá de trás, têm tido poder sobre a sua vida, sobre você, sua forma de pensar. Eu quero que hoje você se levante como autoridade e coloque um fim nisso. Eu vou orar de forma mais generalizada, sem entrar muito, mas você pode ser mais específico nessa oração e ordenar que essa maldição, que essa atuação maligna cesse. Diga assim comigo: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ordeno hoje que todos os espíritos que vem atuando na minha vida, de geração em geração, vem acompanhando a minha família, e agora quer atuar, dominar a minha vida, a minha mente, o meu coração, o meu corpo, o meu financeiro, a minha família. Diga: em nome de Jesus, eu me levanto hoje como uma autoridade, em nome de Jesus, e ordeno agora que esse mal,
desaloje, em nome de Jesus, de uma vez por todas, e diga: sai, sai e sai, em nome de Jesus. Com a mão na cabeça ainda, começa a clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Começa a clamar o sangue de Jesus sobre cada área da tua vida, tua família, teus filhos. Clama o sangue de Jesus sobre o teu físico. Clama o sangue de Jesus sobre o teu físico. Diga: não aceito. Talvez todos na tua família tiveram o mesmo problema. O mesmo problema. E agora é hora de você dizer: chega! Eu não aceito esse domínio maligno. Diabo, tira as suas mãos agora do meu corpo, do meu físico. Tira as suas mãos agora. Eu te rejeito. Sai agora. Sai agora. Seja específico, seja específico. Você sabe o que acontece com você. Você acha que é normal, talvez você venha tratando como natural, essa dor de cabeça constante, essa enxaqueca, essa dor na coluna, e talvez você tomou como uma verdade absoluta, um diagnóstico, mas você pode dizer: chega, eu não aceito mais isso, eu rejeito isso agora, eu rejeito esse diagnóstico da vida dos meus filhos. Não, eles são saudáveis. Talvez você recebeu um diagnóstico negativo sobre os seus filhos, tem déficit de atenção, e quer colocar que tem um problema. Declara: eles são perfeitos, são saudáveis, são inteligentes, são criativos, são fortes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declara que a partir de hoje, o que não andava na sua vida vai andar. Digo: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha empresa, meu negócio, a obra das minhas mãos, minha vida financeira, e o que não fluía vai fluir. O que não acontecia vai acontecer. Em nome de Jesus. O que eu não conseguia fazer, agora eu vou fazer. Vai destravar. Eu declaro isso hoje, vai destravar. Projetos engavetados vão sair. Em nome de Jesus. Esse medo, essa covardia, essa indisciplina, essa insegurança, isso cai por terra hoje. Eu rejeito isso hoje. Complexos, sai, em nome de Jesus. Declara que você é forte, é capaz, que você pode além, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declara que a paz reina na tua casa. Declara que o espírito de contenda, divisão, desunião, não terá mais poder sobre o teu lar, não terá mais poder sobre a tua casa. Rejeita agora esse espírito de frieza no teu casamento. Diga: não aceito mais isso. Eu não aceito mais isso. Em nome de Jesus. Eu declaro que vou viver uma vida sentimental, conjugal, feliz, realizada. Eu declaro que vou amar e serei amado. Vou desfrutar da vida dois. Não vou viver por viver. Em nome de Jesus. Eu tomo posse. Começa a possuir o que já foi conquistado na cruz. Tomo posse de saúde. Você que luta contra uma enfermidade, declara que você está curado. Vai, com força, com autoridade. Começa a declarar: eu estou curado. Eu estou curado, eu não tenho mais nada. Eu cancelo, eu anulo todos esses diagnósticos, sentenças. Eu cancelo. E eu creio que o Senhor está me tocando agora, tocando meu físico, tocando meus órgãos. Em nome de Jesus. Peça a Deus agora: Senhor, toque em mim, Senhor. Toque em mim agora, meu Deus. Restaura a minha saúde, restaura o meu físico, restaura o meu emocional. Eu declaro em nome de Jesus que estou livre desse problema emocional, livre desse problema mental, livre desses medicamentos, livre dessas dores. Eu declaro que sou livre, que estou curado, em nome de Jesus. Essa maldição sobre a minha família cessa hoje. Meus filhos são libertos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu lhes dei autoridade, poder e autoridade
para pisar serpentes e escorpiões. Pisa agora, pisa agora pela fé. Se veja agora pisando na cabeça do inimigo, como Davi fez, pisando na cabeça do Golias, no pescoço do Golias. Em nome de Jesus, declare que você está pisando, que esse inimigo, que esse problema, seja ele qual for, está sendo colocado debaixo dos seus pés hoje. Declara isso, declara, em nome de Jesus, que esse problema está sendo colocado debaixo dos seus pés hoje. Decreta hoje, que esse Golias já caiu, que essa muralha já ruiu, que esse problema chegou ao fim hoje, que você vai entrar daqui a pouco em 2021, livre dessas questões, livre desses problemas, livre dessa dor, livre desses medicamentos. Em nome de Jesus, eu tomo posse, meu Deus, do sobrenatural acontecendo aqui hoje, de curas, libertações, mudanças radicais. Eu tomo posse, eu creio que há uma unção aqui sendo liberada para a cura, para a libertação, para o fim de toda escravidão. E eu tomo posse disso. Eu tomo posse desse povo livre, desse povo curado, desse povo restaurado. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro lares restaurados, famílias salvas. Eu declaro uma grande obra acontecendo na vida daquele que crer, na vida daquele que crer. Em nome de Jesus, você crê? Então diga: eu creio que uma grande obra foi feita hoje na minha vida. Diga: eu não saio daqui o mesmo. Diga: o diabo já está debaixo dos meus pés. Em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, eu saio daqui livre, curado, abençoado, em nome de Jesus. Diga: essa é a minha fé, em nome de Jesus.